Olá, boa tarde. Meu nome é Sandra Guiar, eu sou psicóloga, astróloga e trabalho com life coaching. Hoje à tarde eu fiquei lendo aquele discurso do Steve Jobs, onde ele fala sobre a vida dele, sobre o que aconteceu para ele chegar onde ele chegou. E fiquei muito mexida com a forma com que ele apresentou o tema, né? É o discurso de Stanford, onde ele foi chamado para ser padrinho de uma turma de graduação, e ele fala que foi a condição mais perto que ele teve de estar numa universidade. Ele entrou e saiu. E aí esse tema, isso começou a me despertar uma vontade de falar sobre intimidade, né? Não só porque a gente sente que as pessoas estão num processo de querer que as relações em si, elas saiam daquela superficialidade, mas ao mesmo tempo que elas querem que saia da superficialidade, elas não conseguem estabelecer uma profundidade com o outro, porque vivem dentro de uma fantasia que elas criam para a própria personalidade. Então, o que o Steve Jobs faz ali no discurso de Stanford é justamente desmascarar completamente o mito que as pessoas fizeram a respeito dele. Ele consegue falar ali que ele foi adotado, que ele teve que dormir no chão da faculdade porque não tinha dinheiro para pagar um quarto só para ele, então ele dormia no chão. E eu achei aquilo assim um desprendimento, sabe, tão interessante, assim, um homem que chegou aonde ele chegou e ele foi rejeitado pela mãe, e ele foi adotado, e nessa dele ter sido adotado, ele teve todo um comprometimento, né, emocional ali, provavelmente sério, que acarreta por ele ter sido rejeitado pela mãe. E aí, logo depois eu peguei o livro do Osho, o Intimacy, tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês, esse, tá? E esse livro é muito interessante. O Osho é um pouco radical e às vezes ele fala coisas assim que você tem que, né, dar uma enxugada, mas basicamente ele vem falando isso: eu quero intimidade com alguém, e essa intimidade, ela me dá um medo, ela me traz um medo assim tão incrível, tão enorme, de eu ter que me despir, de eu ter que me colocar numa posição vulnerável, que eu crio várias personalidades e vários mecanismos que impedem que eu conheça melhor a outra pessoa, porque se eu também não consigo me expor, né, eu não convido a outra pessoa a se expor também. E no processo de vulnerabilidade, o que acontece? Você é obrigada a falar dos seus condicionamentos do passado, porque você vai se abrindo, e no que você vai se abrindo, você vai criando um viés aonde a pessoa consegue te acessar a partir desse núcleo vulnerável, não é? E isso é muito interessante no processo terapêutico, quando você começa a fazer uma terapia, que você começa a entrar realmente no processo de trabalhar as suas questões, você começa a se sentir mais livre, sabe? Até dentro da relação com o terapeuta, você começa a entender onde é que você estava construindo um discurso para se mascarar. E esse discurso mascarado, ele tem uma conotação de manter o seu sintoma enquanto mascarado, não é?
Então, a vulnerabilidade é alguma coisa que ela te coloca num patamar de cura, de caminho de cura, onde você vai parar de valorizar alguns papéis sociais que vieram através da família, da escola, da igreja, uh, do seu núcleo social, e você parte para uma coisa mais verdadeira. Essa verdade, ela tem um preço porque você é totalmente convidada a entregar aquilo que de melhor você tem. Então, quando você está construindo uma frase, ou quando você está discutindo a relação, ou quando existe alguma coisa que te machuca e que você não consegue ir mais além, geralmente a pessoa se veste de uma de uma resistência de lidar com a questão que é dolorosa, e ela, no lugar dessa exposição disso que realmente a tornaria mais vulnerável, ela coloca um sintoma, ela começa a apresentar uma série de dificuldades relacionais. Isso com os filhos é uma coisa muito forte, a gente sente muito forte, porque os filhos, eles trazem uma espontaneidade, principalmente os filhos mais novos, e quando a gente está muito confuso, a gente tende a repetir o padrão do pai, da mãe, e perde a intimidade até com os filhos. E aí os filhos começam realmente a dar problemas, né? Começam a ficar agitados, e aí geralmente uma criança agitada é uma criança que percebe que ela não está sendo notada na essência dela. E os pais não sabem que é isso que acontece, né? Porque não tem, porque eles também estão muito nesse viés de não expor a vulnerabilidade, o lado mais verdadeiro da personalidade. Então, o processo, conforme o Osho aponta, esse despir, ele é um despir gradual, ele é um despir próprio da natureza do ser humano, né? Às vezes a gente se coloca numa superioridade do ego, que eu não vou me deixar ser vulnerável para uma pessoa porque eu tenho que estar por cima das situações. E nessa a gente acaba perdendo essa possibilidade de crescimento, porque eu vou ficar encastelada. Nesse momento que eu fico encastelada, eu não tenho a possibilidade de colocar para fora quem eu realmente sou. Eu me frustro porque eu não consigo colocar para fora, eu me frustro porque a outra pessoa não gosta daquilo que eu estou mostrando, ao invés de mostrar quem eu realmente sou, eu acabo recebendo uma rejeição da outra pessoa que não aceita aquela meia-verdade ou aquela máscara. E aí as relações se perdem, elas perdem a capacidade de transformar aquilo que poderia ser uma troca de crescimento, né? Ela fica estagnada ali num plano de superficialidade, e esse plano de superficialidade pode durar uma vida inteira. Às vezes a gente sabe que existem casais que estão casados há 20, 40, 50 anos e eles não se dão bem, mas em função da família, em função de manter um status social, né? Eles mantêm aquela relação. E se você pensar que tem gente que realmente não está fazendo a menor questão de crescer, então tá tudo certo, né? O problema é quando isso afeta os filhos, que a gente ouve muito, pessoas já com uma certa idade, assim, lá pela casa dos 30, 40, totalmente conseguindo identificar de que os pais nunca eram para estar juntos, e algumas até conseguem verbalizar que teriam
visto que teria sido melhor para os pais se eles tivessem conseguido se separar e que cada um tivesse conseguido fazer sua vida própria, cada um tentando ser feliz de uma outra forma. Então a intimidade é uma coisa que não vem facilmente, né? Ela exige uma certa coragem. Então, a meu ver, a intimidade ela está diretamente conectada com a coragem que a gente tem de expressar, de abrir, de se expor. Eu sinto que é mais fácil falar às vezes do que fazer, né? Até para uma pessoa que tem um pouco mais de facilidade de colocar para fora as emoções e ser muito espontânea, às vezes também, dependendo do environment, dependendo de onde você se insere, qual é a sua tribo, qual é o seu grupo social, é mais fácil ou mais difícil você conseguir fazer essa transposição de águas, que é justamente a abertura que você cria para ser autêntico. Ser autêntico é alguma coisa que é tão maravilhoso, assim, né? É tão razoável com você mesmo, ser autêntico, ser verdadeiro. E é tão fácil segurar esse espaço, sabe? When you hold the space to be authentic, quando você realmente se coloca naquela situação de ocupar esse lugar de autenticidade, e esse lugar de autenticidade ele é tão forte que as pessoas às vezes acham que você é do contra, porque na verdade você é do contra, você é contra aquele estabelecimento daquelas regras que realmente não fazem ninguém crescer. Então, o lado da autenticidade faz com que você seja aquele tipo de pessoa mais rebelde, que não se enquadra dentro da forma com que a sociedade espera que você reaja. E ao mesmo tempo, para quem está nessa posição de autenticidade, é uma sensação muito boa. Por isso que às vezes as pessoas não entendem o que é autenticidade, o que é rebeldia, né? Porque a rebeldia ela também tem um pouco, também um componente importante para que a pessoa consiga se desmascarar. Então a gente pode pensar um pouco de rebeldia, um pouco de coragem, uma capacidade de comunicar as emoções de uma forma autêntica. A originalidade, ela nem sempre está ligada à autenticidade, tá? Porque o original é aquele que é único, aquela pessoa que realmente é única, é original. Mas a autenticidade não, qualquer um pode ser autêntico. Nem todo mundo pode ser original, mas todo mundo pode ser autêntico, né? Então, é mais fácil a gente pensar que uma pessoa que tenha um conhecimento minimamente evoluído da própria forma com que você constrói as suas narrativas, como é que você constrói as suas relações, fica mais fácil detectar onde é que você está sendo, como é que eu posso dizer, onde é que você não está sendo brilhante com você mesmo, onde é que a sua luz interior, onde é que a sua clareza mental não está funcionando, né? E isso leva você a essa autenticidade. Essa autenticidade ela é alguma coisa que vai ser conquistada. Ou então é aquela criança que teve pais que sempre foram muito receptivos para todas as ideias que a criança apresenta, que incentivam que a criança apresente novas ideias, novos formatos de pensamento, novas atitudes, que deixa a criança um pouco experimentar uma coisa e outra, sem dar muita direção disciplinar, né? Porque a disciplina ela é muito boa, ela consegue fazer com que as pessoas cheguem a ter resultados bem interessantes, né?
E claro, isso é muito importante para você alcançar objetivos. Agora, se você pensar que você vai viver a vida inteira dentro de um formato disciplinar, você não está lidando com a originalidade, tá? A originalidade exige que você tenha disciplina, sim, né, para poder executar alguma coisa, mas que você tenha também uma certa liberdade de criar fora da curva, para que você consiga estabelecer novos padrões, porque às vezes é quando você está fazendo uma coisa completamente diferente daquela que você sempre fazia, que as melhores ideias acontecem, que algo de original pode surgir, né? Da relação com as coisas, da relação com a rotina, da relação com as pessoas, da relação com a criação, da relação com a sua fala, com o seu estudo, com o seu parceiro, com o seu trabalho também, né? Uma pessoa, por exemplo, que todo dia faz a mesma coisa, que todo dia tem o mesmo, a mesma, o mesmo pensamento, né? Eu vou acordar, vou fazer isso, ela tá toda esquematizada. Esse esquematizado demais, ele vai cortando a autenticidade da pessoa. Isso é muito importante. E essa falta de autenticidade, ela não cria intimidade. Às vezes eu percebo assim em alguns casais de amigos, né, onde as relações já são muito duradouras e que parece que ali não tem um link verdadeiro, que ali falta intimidade, sabe? Falta as duas pessoas estarem sincronizadas é demais, já não seria a palavra certa, mas as pessoas não estão sintonizadas com a mesma naturalidade, né? Elas podem ter um propósito para estarem juntas, elas podem ter uma família para criar, bens que construíram juntos, às vezes tem a mesma indicação moral, né? Elas seguem uma mesma linha moral, mas elas se apresentam bem socialmente, mas elas não têm a capacidade de passar um para o outro a sensação de que existe alguma coisa que está além daquela união estável, que existe a possibilidade de criar novos sentidos dentro da relação que não são aqueles pré-estabelecidos pelo status quo. Então você vem dentro de um padrão relacional que dá certo por 15, 20 anos, mas assim, quando você realmente vai observar a história de vida de um e de outro, os dois são infelizes. As pessoas têm a tendência a construir laços de infelicidade, né? Juntas, porque essa coisa de estar junto é tão importante que às vezes as pessoas estão juntas, mas elas não estão unidas. Se é que isso faz sentido, né? Elas estão ali, mas elas não estão unidas, elas não têm uma vibração que seja além daquela que socialmente o papel de homem e mulher as convidou a ocupar. Eu vou fazer uma pausa e daqui a pouco eu volto. Intimacy, intimidade, eu quero falar sobre... deixa eu ver aqui o que eu quero falar, não sei. O Osho está falando aqui que my effort to be create rebels, and the beginning of the rebel is to trust in oneself. Ok. Então, uma coisa muito interessante que o Osho fala, né, é que o grande diferencial, o que faz realmente com que o rebelde seja uma pessoa diferenciada,
é porque ele consegue acreditar nele mesmo, ele consegue fazer com que aquilo que a princípio parecia ser um grande desafio, uma coisa que não ia funcionar, né? Quando você está numa situação opressora por muitos anos, de repente te dá aquela vontade assim de quebrar com tudo, mandar tudo andar, as favas. Como dizem os portugueses, mandar tudo às favas. E aí o rebelde tem esse dinamismo dele perceber o que prendia ele e ele se torna tão cheio de vontade de se libertar daquilo tudo que ele rompe. E quando ele rompe, ele abre espaço para o novo acontecer. E quando esse novo acontece, abre milhões de possibilidades. E a pessoa fica mais bonita, ela fica mais velha, mas ela fica mais bonita, ela fica mais criativa, ela fica mais sedutora. Essa coisa do romper com essa máscara que não deixa você ser íntimo nem de você mesmo, porque para eu ser íntimo de uma outra pessoa, eu tenho que primeiro contemplar a intimidade minha comigo mesma. E para isso eu não posso estar sempre complying, né? Eu não posso estar sempre obedecendo o sistema, eu não posso estar sempre me colocando numa posição submissa, numa posição frágil. Eu tenho que me colocar de uma forma assertiva, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam que eu tenho vontade própria, que eu vou fazer o que eu quero porque eu consigo manter o meu desejo operante e que a partir do momento que você decide que você vai numa determinada direção, e o que as pessoas às vezes fraquejam é porque elas esquecem que elas têm que manter esse discurso, a narrativa daquilo que as motivou a andar numa determinada direção, vivo. Aquilo tem que estar vivo dentro de você, sempre. De manhã você tem que acordar com aquela vontade de fazer uma pequena revolução, ou de manter os seus padrões de exigência de você com você mesma, entendeu? Então tem muitas coisas que envolvem a coragem de ser íntimo com você mesmo e ser íntimo com o outro. Uma coisa que a gente sente é que as mulheres às vezes acham que elas são íntimas, que elas conseguem estabelecer uma intimidade maior através de uma fragilidade, que na verdade não é uma fragilidade, é uma fraqueza, né? Porque quando você é fraca é diferente de você ser vulnerável. Às vezes a fraqueza é aquela pessoa que está sempre querendo dizer sim ao sistema, ela está sempre querendo ser aceita pelo sistema, ela precisa ser aceita pelo padre, aí ela precisa ser aceita pelas pessoas da igreja, ela precisa ser aceita pelo pai, pelo marido, pelos filhos. E nesse processo de você estar sempre procurando ser aceita por alguém, você esquece de ser autêntico. Aí a gente volta àquela questão da autenticidade. A autenticidade, ela está na ordem do dia para quem quer ser feliz, né? Eu acho que uma pessoa autêntica, ela tem a maior chance do mundo de ser feliz. Por quê? Por razões óbvias, porque se eu sou autêntica, assim, eu não estou sofrendo em ter que ser uma pessoa que eu não sou. Eu não quero ser uma pessoa que eu não sou. E ninguém que me mande ser uma pessoa que eu não sou, porque não me interessa, né? E eu gosto de advogar essa história de a felicidade, ela vem de uma vida interessante. Se eu quero ser feliz, ou se eu quero ter mais momentos de felicidade, literalmente eu tenho que construir esse espaço de autenticidade, porque a partir da autenticidade outras coisas acontecem, né? Eu consigo assinar meus próprios projetos, eu não preciso ficar trabalhando num projeto de uma outra pessoa que não tem a minha cara, porque eu posso até trabalhar no projeto com uma outra pessoa, entrar num time que está trabalhando em relação a algum projeto, algum tema que me interessa, mas aquilo tem que ter ressonância com o meu projeto de vida,
com a minha linha de vida, de crescimento, né? E quando você consegue fazer esse tipo de escolha de vida, qualquer sacrifício que você venha a passar parece menor. Parece menor porque você não vai ter que vender o seu tempo e nem a sua alma e nem o seu humor e a sua saúde para alguma coisa que não interessa, que não vai fazer você crescer, né? Então, se você tem uma ideia na cabeça e ainda não conseguiu ser autêntico o suficiente para colocá-la em prática, o grande segredo é que você faça aos pouquinhos. O que é mais importante fazer? O primeiro é você se determinar que você não vai fazer determinados movimentos porque alguém quer. Você vai fazer porque você quer, porque está na ordem do dia você fazer alguma coisa por você mesmo, né? Um pouco ou muita espiritualidade, eu não estou falando espiritualidade em termos de religiosidade, a conexão com a natureza, de você poder sair e dar uma caminhada na praia. Eu falo muito de praia porque praia para mim é tudo, né? Eu sou pisciana, então eu tenho essa coisa com o mar muito forte. Mas pode ser qualquer coisa, contanto que você consiga estar fora, tá perto da natureza, que você consiga ter uma relação com a árvore, com as formiguinhas que estão no chão, que você olha, com as borboletas. Ultimamente aqui em Miami tem ventado muito. E todas essas filmagens que eu faço, eu estou tendo que lidar com o vento. E aí hoje eu resolvi descer aqui para a piscina para poder aproveitar essa luz da noite. Eu falei, eu quero uma filmagem com luz da noite. E uma pessoa com quem eu falei, ela falou, como assim? Vai fazer uma filmagem à noite? Não, vou fazer uma filmagem à noite porque é completamente experimental. Então, uma outra coisa importante também da autenticidade é que ela é experimental. Às vezes você tem que experimentar coisas novas para poder alcançar alguma autenticidade, né? A originalidade de fazer uma coisa diferente, e nem sempre ela vai dar certo. Mas não importa, se não der certo, não deu. O importante é que você tentou, que você foi lá, que você estabeleceu quais eram as suas metas. Se não deu certo, cai e levanta outra vez, né? Cai e levanta outra vez. Olha, gente, eu já caí, já levantei assim muitas vezes. A minha história de vida não é uma história de vida fácil. Também não é nada que eu não tivesse capacidade de segurar. Eu sempre tive muito interesse em me manter saudável emocionalmente, saudável fisicamente, para que eu pudesse ter energia física para lidar com os desafios da vida. Então, quando você sabe que os seus desafios são desafios que não são fáceis, você tem que escolher as batalhas com as quais você vai realmente se entregar. Quais são os desafios que você realmente quer fazer, que façam sentido na sua vida. E eu brigo, às vezes eu brigo com as pessoas, principalmente quando eu sinto que eu tô sendo atacada nos meus melhores valores, eu brigo. Mas eu já não brigo mais tanto, porque nessa posição de autenticidade que a maturidade vai trazendo, você também passa a não ter vontade de gastar sua energia física brigando por coisas que realmente não tem valor. Então é muito inteligente também a gente entender que poupar energia é uma questão fundamental para você conseguir evoluir na vida, né? Porque se eu tiver que brigar por alguma coisa hoje em dia, eu vou brigar por alguma coisa que realmente precisa da minha energia. Não vou brigar por uma pequena coisa, porque uma pequena coisa não vale a pena, vai levar minha energia criativa embora e eu não vou conseguir fazer os movimentos mais importantes da minha vida, porque eu vou estar completamente desgastada por fofoca, por intriga
Intriga, pelo amor de Deus, isso não me captura mais. Intriga, fofoca, desamor, assim, se eu quero dar amor a alguém, alguém não quer me amar, I'm so sorry, vai perder, mas talvez nem perca, porque não está interessado, né? Um outro tema interessante é a gente pensar que nós não somos unanimidade, assim, nem todo mundo vai gostar do que eu falo, nem todo mundo vai gostar do meu jeito, nem todo mundo vai gostar da minha clínica, da forma com que eu trabalho clinicamente a psicologia. Graças a Deus eu tenho excelentes resultados, mas poderia não ter, né? Em outras situações, até dentro dessa de ser autêntica, eu encontro às vezes algumas resistências de pessoas que não estão interessadas na minha autenticidade, que elas preferiam que eu fosse uma pessoa mais enquadrada, mas eu não sou, então de vez em quando eu tenho que gastar energia para manter isso. Uma outra coisa, por exemplo, que para mim é super importante eu sou vegetariana e na minha casa não entra carne, não entra bicho morto em espécie alguma. Então, muitas vezes eu tenho que estabelecer essa fronteira. E estabelecer fronteira, meu pai já dizia, finado pai, ele sempre dizia, boas cercas fazem bons vizinhos. De uma certa forma ele tem razão, né? Porque ele tinha razão. Porque se você consegue identificar até onde você suporta que a pessoa entre no seu campo, você também consegue identificar no outro, né? Você consegue comunicar, você comunica qual é o seu limite, qual é o seu boundary, e a pessoa do outro lado, de uma certa forma, passa a perceber que a partir daquele espaço ali ela não vai ser mais bem-vinda. E quando você entra num processo de meditação e quando você tem assim uma vida que está mais centrada numa reflexão, esses boundaries eles são muito nítidos, porque não são pessoas que precisam estar juntas de outras pessoas o tempo todo, então elas estabelecem essa linha aonde elas permitem que as outras pessoas entrem, né? Claro que às vezes você tem que reforçar, né? E quando a pessoa quer ter intimidade com a gente, elas têm que respeitar essa fronteira, porque essa fronteira não é uma fronteira que afasta você da pessoa, ela é uma fronteira que vai estabelecer a saúde da relação, né? Se eu, por exemplo, não gosto que xinguem, não gosto que falem palavrão comigo, se me mandar fazer isso ou aquilo, me perde, muito facilmente me perde, porque quando você sabe exatamente o que te machuca, o que te fere, o que te provoca, de uma certa forma você aprende a comunicar aquilo para as pessoas com as quais você se relaciona, né? Então é muito bom quando você consegue fazer esse tipo de comunicação com as pessoas com as quais você se relaciona e fazer com que elas, de uma certa forma, respeitem aquilo sem se sentirem agredidas. Isso é que é o mais gostoso de toda essa história, é quando elas conseguem entender, aceitar e respeitar. E geralmente, quando você respeita o outro passa a respeitar o seu, porque ele consegue entender que aquilo é um parâmetro importante para fazer interface contigo, né? Então, é isso. A gente saber comunicar, ser um bom comunicador é muito importante, você saber exatamente o que você quer dizer e procurar as melhores palavras para comunicar aquilo é muito importante, porque você não cai naquela armadilha de estar falando uma coisa que você não consegue manter. Quando você consegue manter um determinado discurso e você consegue ser verdadeiro nesse discurso que você consegue manter,
E quando ele é saudável, o que vai acontecer é que você cria uma série de relações saudáveis ao redor desse comportamento que você consegue desenvolver e evoluir nele, né? Porque uma vez conquistada esse espaço, ele tem que ser mantido, né? Qualquer relação, às vezes é muito fácil atrair, né? Aquelas mulheres lindas que conseguem atrair uma relação, mas não conseguem manter. E às vezes não mantém porque não é verdadeiro, sabe? E às vezes conseguem manter, mas também não é verdadeiro. E ontem eu estava conversando com um rapaz brasileiro e ele me dizia que não tinha a menor identificação com os astros, que não se ligava em planeta, que nada disso fazia sentido para ele. E eu fiquei assim um pouco, sabe, me questionando. Falava, bom, então tá, se não olha pro céu, olha pro quê? Assim, né? Às vezes as pessoas não conseguem nem ficar sozinhas, né? Estão sempre tendo que estar perto de alguém, o silêncio vira uma coisa insuportável. Tem gente que não consegue ficar sozinha, tem gente que não consegue, tem pessoas que têm que estar sempre rodeadas por um tanto de gente, né? No trabalho, em casa, não conseguem dormir sozinhas, não conseguem apagar a luz, não conseguem estar em silêncio. E o silêncio é uma coisa tão importante, né? Porque a gente se ouve. A gente tem uma voz interior que precisa ser ouvida. E o silêncio e a solitude trazem esse espaço de reflexão que é fundamental para o crescimento. Então, eu acho que eu já estou ficando sem luz outra vez. E é sempre uma delícia fazer esses vídeos. Eu tô super interessada em manter isso, né? Porque é um diálogo que a gente cria com o outro. And life is short. Let's do it. Yes. Namastê.